Fala galera, tudo bem? Queria falar para vocês que esse é o canal do professor Leonardo Nascimento e queria pedir para você que está assistindo esse vídeo para se inscrever no canal, ativar o sininho, o negócio todo, porque eu estou fazendo vários vídeos e vão ser vários vídeos lançados, para você ficar ligado e assistir o vídeo em primeira mão, para você ter uma boa informação à sua disposição. E hoje, mais uma vez, o vídeo tem aquela missão de simplificar os conhecimentos científicos e levar para o seu dia a dia clínico. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para você é: em pacientes com dor lombar, você acha que esses pacientes com dor lombar têm fraqueza muscular? Tem incapacidade funcional? Tem algum tipo de alteração? Tem uma intensidade de dor muito grande? E você acha que esses achados de dor, de incapacidade, de catastrofização podem piorar o quadro de dor lombar dele? E quanto que isso pode piorar ou não? Para saber, para responder essa pergunta que eu fiz para vocês, é uma pergunta assim: será que dor, medo de realizar movimento, catastrofização são fatores preditivos de crises lombares? Então, para tentar responder essa pergunta, foi feito um estudo de correlação. É um tipo de estudo que analisa dois fenômenos e verifica se esses dois fenômenos têm realmente uma correlação positiva. Então, tem um índice de correlação viável e aceitável. Tá? Então, hoje o estudo vai falar sobre dor lombar. Deixa eu abrir o estudo aqui para vocês. Tá aqui, ó. Então, o estudo de hoje ele fala de cinesiofobia, dor, funções musculares e performance funcional em adultos, idosos, né? Pessoas idosas com dor lombar. Então, o que esse estudo quis fazer? Determinar a associação entre cinesiofobia, que é o medo de realizar alguns determinados movimentos, dor, função muscular, performance funcional, e o segundo passo é determinar se a cinesiofobia é um fator preditivo para dor, função muscular, performance funcional entre idosos com dor lombar. Qual foi o método, a metodologia utilizada? Foi um estudo de correlação envolvendo 63 pessoas idosas institucionalizadas com uma idade média de 70,98 anos e mais ou menos 8 anos quase de diferença, diagnosticados com dor lombar. Foram realizadas medidas antropométricas de performance funcional de membros inferiores, equilíbrio, mobilidade e força de preensão palmar foram medidas também. A força muscular foi medida abdominal e força da musculatura posterior da coluna, utilizando um método, um dinamômetro, né? Um método de puxar e empurrar com um dinamômetro, e o controle muscular do transverso do abdômen do multífilo foi medido utilizando um biofeedback. Tá? A intensidade da dor e a cinesiofobia foram medidas utilizadas a escala visual analógica de dor, a Numerical Rating Scale, tá? E a escala de tampa para a cinesiofobia, que é uma das ferramentas mais utilizadas para cinesiofobia, talvez a melhor ferramenta para medir cinesiofobia nos seus pacientes. E aí, esses dados foram analisados utilizando o índice de correlação de Pearson, que tem a determinação de 0,05 como significativo. Então, se der um resultado no índice de correlação de Pearson de 0,05, quer dizer que você tem uma correlação positiva. E aí, aqui tem os resultados. Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é: você tem um paciente com dor lombar. Se o seu paciente com dor lombar tem cinesiofobia, isso já é problema suficiente para você tratar dele. Cinesiofobia é um medo de se movimentar. Se o seu paciente tem medo de se movimentar e tem dor lombar, você precisa ajudar esse paciente a se movimentar com mais qualidade, a se movimentar melhor. E isso vai naturalmente melhorar as funções, melhorar o equilíbrio, melhorar a força muscular e todos os outros, e a incapacidade que esse paciente tem. Então, eles falam aqui, né, que cinesiofobia ou medo de movimento foi definido como um estado que o indivíduo tem experiências excessivamente irracionais e incapacitantes, debilitantes de medo de movimentos físicos e atividade como resultado de ser sucessivamente dolorida, ou vai machucar, ou vai piorar de novo, ou vai lesionar de novo. Então, isso é uma incapacidade do paciente. Isso precisa ser avaliado.
seu paciente precisa saber que a coluna dele, porque tem dor lombar, ela não é mais frágil que outras colunas. Ele nunca não vai ter problema em realizar movimento de flexão, desde que ele tenha força muscular e amplitude de movimento para isso, certo? Então, vamos perder essa mania de falar que a coluna é frágil, a coluna está ruim, a coluna não está legal, porque aí isso vai gerar cinesiofobia e catastrofização. E só a cinesiofobia e a catastrofização já é problema suficiente para você tratar do seu paciente. Como um psicólogo de movimento, vamos dizer assim. Como fisioterapeuta sendo um psicólogo de movimento. Tá? Baseado no modelo de medo e evitação, então, o seu paciente tem medo e evitação de realizar determinados movimentos. Isso é a cinesiofobia. Tá? Então, isso foi o parâmetro de avaliação. E aí eles falam que a cinesiofobia foi muito estudada, né, e associada com várias condições, incluindo doença de Parkinson, fibromialgia, estenose da coluna e dor lombar, que é o objeto desse estudo aqui. A dor lombar é comum em pessoas de mais idade e alguns estudos sugerem que a dor lombar pode levar a uma dificuldade uma dificuldade do paciente ou uma incapacidade desse paciente de ter uma performance boa em testes funcionais em pessoas mais idosas, e isso pode reduzir, inclusive, a mobilidade desse paciente e o equilíbrio desse paciente. Agora, olha que interessante aqui. Esse estudo de correlação envolveu 63 pacientes institucionalizados, com aquela idade média, idade entre 60 e 89 anos, de 4 instituições, né, da Malásia. Tá? E aqui estão os critérios de inclusão desses pacientes. Os critérios de inclusão foram pacientes acima de 60 anos, que tem dor lombar ou dor na coluna, diagnosticada pelo médico residente local. Então, o médico responsável por esses idosos tinha que diagnosticar dor lombar, estar apto a andar de forma independente, com ou sem ajuda, estar apto a fazer atividades de forma independente e estar apto para entender e responder ou malásio ou inglês para seguir as instruções dos procedimentos de teste, que foram todos realizados online. Os participantes foram excluídos se eles tivessem uma incapacidade permanente, uma comorbidade como uma doença mental, ou está esperando por algum tipo de cirurgia, tumor na coluna, alguma alteração senil da idade, mesmo falta de compreensão, dependência de maior parte do tempo e alguma complicação mais séria na coluna, como as red flags, ou alguma alteração de cognitivo-comportamental, tá? E tudo isso foi excluído. Então, esses pacientes eram pacientes comuns no nosso dia a dia, idosos institucionalizados. Era a única diferença do paciente que vai no nosso consultório. Os dados antropométricos foram realizados. A avaliação de dor foi feita pela escala visual analógica, a Numerical Rating Scale, a escala numérica de dor, não a visual analógica. As funções musculares, eu tinha falado para vocês lá. As funções musculares foram medidas com um dinamômetro, tá? Força muscular abdominal e força muscular da coluna. O controle muscular foi utilizado o biofeedback do transverso e do reto abdominal. E aí foi medido também a performance funcional com esse teste de performance funcional de membros inferiores de 30 segundos, tá? Que foi realizado utilizando a função do membro inferior, que é das atividades de vida diária. O teste de mobilidade e equilíbrio, que é esse TUG teste aqui de mobilidade e equilíbrio, que também é comum utilizar nessa população. O teste de preensão palmar, que foi utilizado um dinamômetro de preensão palmar, e a escala de cinesiofobia de Tampa. Então, eles tinham várias ferramentas de medida e eles iam verificar o seguinte: será que os pacientes que têm mais cinesiofobia têm uma pior função muscular? Será que os pacientes que têm mais cinesiofobia têm uma mobilidade pior? Então, eles foram fazendo as correlações. E aí, conforme eles vão fazendo as correlações, o que acontece? Aqui nessas duas tabelas, eles mostram quem são esses pacientes. Então, ele mostra a característica dos participantes, índice de massa corporal, parará de todos eles. Duração da dor lombar, ó, a maior parte deles tem uma dor lombar crônica há mais de 6 meses, tá vendo? Ó? Tá? Então, há mais de 3 meses ou há mais de 6 meses, praticamente todos eles, tá? Em menos de um mês, 11 pacientes dos 63
que é muito pouco. E aí, eles colocam, você tem dor nesses seguintes, né, aqui é a escala de Tampa, né? A presença de dor em outros locais e atividades de movimento que esse paciente também tinha. Então, eles verificaram se esse paciente tinha mais dor na cervical, no cotovelo, no quadril, no tornozelo, no pé, no ombro, no punho e no joelho, que também, esses pacientes também tinham queixa nessas regiões. Você acha que esses movimentos vão piorar a sua dor? Olha lá. Rotação de tronco, a maioria achou que sim. Inclinação para frente, a famosa flexão, sim. Inclinação lateral, também. Inclinação de tronco, inclinação lateral de tronco, também. Flexão com rotação lateral, também. Olha que interessante. Os pacientes têm medo de se movimentar e eles tinham esses receios também na escala de Tampa. E aí, ó, essas atividades podem piorar a sua dor, ficar sentado ou ficar muito tempo em pé, subir e descer escadas, andar, agachar, passar por cima de um obstáculo, levantar algum tipo de objeto, alcançar objetos acima da sua cabeça, alcançar objetos no chão, ficar muito tempo deitado, ficar muito tempo em pé, ficar muito tempo sentado. Todos eles tiveram algum grau de medo de cinesiofobia, tá? E aqui, ó, vocês têm algum desses movimentos te gera algum tipo de medo? Rotação de tronco, inclinação para frente, né? Flexão de tronco, inclinação lateral de tronco, inclinação de tronco, flexão lateral, inclinação de tronco, flexão com rotação. E essas atividades aumentam o seu medo? Ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo em pé, subir e descer a escada, tal. Olha que interessante. São perguntas que estão naquela escala de cinesiofobia de Tampa, que você pode, inclusive, colocar lá na sua anamnese. Então, pensa nessas perguntas aqui e começa a fazer para os seus pacientes para verificar se seus pacientes têm algum tipo de queixa, de medo, de comportamento de cinesiofobia. E esses comportamentos de cinesiofobia devem ser tratados. E a grande sacada desse estudo é o seguinte, está aqui, ó. Essa tabela mostra o índice de correlação de Pearson entre cinesiofobia, dor, funções musculares e performance funcional. Então, para dor, não teve significância estatística. Para funções musculares, não teve significâncias estatísticas. Para performances funcionais, não teve significância estatística, com exceção na apreensão palmar. E o que a gente percebe, então, como conclusão? A correlação entre cinesiofobia, dor e função muscular esse estudo não encontrou, apesar de estudos anteriores terem encontrado isso. Então, nesse estudo aqui, ele não encontrou uma relação entre cinesiofobia, dor e função muscular. Então, ele fala, estudos anteriores encontraram correlações significativas entre dor e cinesiofobia e intensidade da dor em pacientes com dor lombar. Mas esse estudo não demonstrou. E aí, sabe o que ele justifica? Provavelmente porque a intensidade da dor desses pacientes era menor. Então, esse grupo de pacientes que foi analisado aqui tinha uma intensidade de dor menor se comparado com outros estudos que encontraram correlação positiva. Olha que interessante e olha que legal como o autor explicou para a gente. A presença nesse estudo revelou que cinesiofobia não se relaciona também com a força muscular da coluna e abdominal, que também foi um diferencial de outros estudos, que encontrou essa correlação. E esse estudo também encontrou que cinesiofobia não tinha correlação com o controle do transverso abdominal e do multífido. Então, nem com a força muscular, tá? Nem com o controle muscular de transverso e de multífido. Nessa população, tá? Lembra que são malásios institucionalizados, malásios idosos institucionalizados, tá? E a correlação entre cinesiofobia e performance funcional, nesse estudo, eles descobriram que não tem correlação entre cinesiofobia e performance funcional de membros inferiores em pacientes com dor lombar. E aí a conclusão do estudo esse estudo demonstrou que a cinesiofobia não tem uma associação com dor e função muscular em pessoas idosos com dor lombar dessa população, de orientais, que tem uma tolerância muito grande à dor e tem uma grande necessidade de movimentação, sentam muito no chão,
Ou seja, não são pacientes característicos para a nossa realidade. Por isso que nos outros estudos que são feitos em ocidentais, tem resultados diferentes. A performance funcional de malásios, a religião deles faz eles ajoelharem, sentarem com muito mais facilidade que a gente aqui, tá? Cinesiofobia foi associada com a mobilidade e com o equilíbrio, mas não com a função de membro inferior, com a capacidade funcional de membro inferior. E além disso, a força da mão também não, a força de preensão palmar também não. A cinesiofobia também foi fator preditivo de mobilidade e equilíbrio, mas não com outras variáveis, como performance funcional. Olha que interessante. Então, nesse estudo aqui, o que acontece? Não foi encontrada uma correlação que é comum encontrar em outros estudos. E isso não quer dizer que essa correlação não exista, porque a maior parte dos outros estudos demonstra essa correlação de incapacidade funcional, de intensidade de dor com cinesiofobia, mas essa população não apresentou. Então, o que eu queria que vocês entendessem nesses estudos? Como analisar o índice de correlação de Pearson e dar alguns exemplos de dor lombar, que é o que a gente trabalha bastante. Então, vejam como o índice de correlação de Pearson é importante para dar parâmetros para o nosso diagnóstico clínico. E uma outra dica é como utilizar a escala de cinesiofobia de Tampa. Pesquisa essa escala que vocês vão gostar. Beleza? Faz seu comentário aqui que eu quero conversar com vocês para saber o que vocês acharam. Beijo, valeu!